Oi, tudo bem? Eu me chamo Milene Alves, sou estudante de medicina do 4º ano na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E esse vídeo ele é um compilado do que a gente experienciou, praticou nas aulas de IFC 4, Iniciação aos Fundamentos Científicos, em aulas ministradas pelo Dr. Antônio José Grande, nosso professor. E o tema que eu escolhi para abordar aqui é o tempo para a publicação dos resultados dos ensaios clínicos. Imagino que, só pelo título, você deva relacionar isso à questão do viés de publicação. Bom, para introduzir esse assunto, eu quero que você imagine o seguinte cenário, onde um grupo de pesquisadores estão vendo a efetividade no medicamento, a segurança, em relação ao tratamento para uma doença muito grave. E eles estudam o processo ali, a intervenção, coletam dados, analisam resultados, chegam às suas conclusões com os achados encontrados, mas de imediato não publicam, não divulgam essa informação. E qual que é o sentido de haver um tratamento e as evidências sobre a funcionalidade daquele medicamento não serem divulgadas? Se ele é eficaz, por que demora tanto para ele ser reconhecido? O que acontece até ele ser reconhecido como realmente eficaz, incorporado a algum protocolo clínico, alguma diretriz terapêutica? Se fosse o contrário, se esse tratamento que muitas vezes é empregado por base de evidência que teve, ele continua sendo empregado, sendo que os estudos que evidenciariam seus riscos, efeitos colaterais, eles não foram publicados. Pensa um pouco como isso afeta a prática médica, a saúde pública, questão de custo financeiro, de gestão de saúde, protocolos clínicos gerados em cima disso. Então a gente vai explorar um problema que é bem crítico dentro da ciência médica, que é esse viés de publicação, o impacto desse tempo de publicação dos ensaios clínicos. Então, os ensaios clínicos, eles são, dentro de um contexto científico, que a gente vai abordar mais para frente, bem importantes. Então, diante disso, vamos levantar algumas questões aqui a mais para fazer reflexão. Quais desafios na publicação dos ensaios clínicos? Como isso pode impactar na medicina baseada em evidências? Como a disponibilidade e a falta de resultados de ensaios clínicos pode afetar a qualidade da informação médica? Será que todos os ensaios publicados representam toda a evidência científica disponível? Então, assim, pelo que a gente está abordando aqui, você vai estar percebendo pelo tom da minha fala, pelo que eu estou querendo conduzir, e pelos resultados mais pra frente, que não, né? Mas é só um adendo mesmo. Então a gente tem um contexto científico por trás dos ensaios clínicos, que estão abaixo no topo da pirâmide da evidência, das revisões sistemáticas. Eles fornecem dados em relação aos tratamentos para eficácia e segurança dos mesmos. Só que o que observa-se nem todos os ensaios clínicos eles são publicados. E quando tem essa publicação, tem um atraso ali relativo à finalização do estudo com as informações divulgadas, publicação do artigo, que seja. Isso compromete as decisões clínicas, que são baseadas nessa medicina de evidência, que é aquela que você pega a melhor evidência com mais força, assim, é mais justificada, mais argumentada. Você tem algo ali que comprova que aquilo é forte o suficiente ou positivo o suficiente para ser aplicado, ou ser negativo o suficiente para ser proscrito. Então, a gente tem aí que as evidências são incompletas ou distorcidas, ou então deixa o profissional desatualizado. Temos aí um problema conhecido como viés de publicação, ou viés de tempo lag. Viés de publicação, você, simplificadamente, às vezes tendem a publicar estudos com resultados positivos em detrimento de negativos, mascaram resultados em relação à qualidade daquelas informações ali. Tem diversos tipos de viés, mas o viés de publicação é basicamente aquele que a gente vai abordar aqui. E o viés de tempo lag também, no sentido de que esse atraso na publicação, Então, para responder essas perguntas, esses questionamentos que foram levantados nesse tema que eu achei bastante relevante, foi por meio das pesquisas, encontrei esse artigo aqui, que respondeu a maior parte do meu questionamento, que seria o relativo aos tempos para publicação dos resultados dos ensaios clínicos, publicado ano passado, na Cochrane. Então, teve toda uma metodologia, um rigor para estar publicado aqui. Então, vamos analisar através do vídeo, conforme for passando o vídeo, por que, que chegaram a essas conclusões e por que se mostra uma evidência muito boa para responder essas pontuações do início do vídeo. Então, em relação à metodologia, o objetivo deles foram avaliar a taxa por tempo de publicação dos ensaios e os fatores que influenciam o processo de publicação. Se certo tipo de publicação
de estudos, eles tinham uma chance de publicação, né, no caso, indicando um viés de publicação. E os métodos que ele descreve no artigo é uma revisão sistemática baseada na Cochrane Database of Systematic Reviews. Foi feita uma busca ampla, né, nas bases de dados, e período de busca incluiu os estudos, né, os ensaios clínicos, os estudos que analisavam ensaios clínicos publicados de 92 a 2023. Então, foi incluído tanto randomizados quanto não randomizados. E foi feito contato com especialistas para tentar abranger o mínimo de informações possíveis a respeito desses estudos, né, que foram publicados. Em relação aos critérios de inclusão e exclusão, temos questão de que na inclusão monitoraram os estudos que monitoraram a publicação de ensaios clínicos desde a sua fase de registro e aprovação ética ou financiamento. E esses demais aqui, que relataram a taxa de publicação, tempo, dados completos e os critérios de exclusão foram esses aqui. A coleta e análise de dados foi baseada em 2 pesquisadores, né, o modo da Cochrane, né, Prisma e tal, seguindo aquele checklist. Análise estatística analisou o tempo de publicação e as taxas, né, e utilizou o odds ratio e o hazard ratio para ver esses diferentes fatores, impactos, né, do impacto. E a qualidade dos estudos, ela foi rigorosamente avaliada para minimizar esses erros metodológicos, para trazer maior confiabilidade da informação. Então, de resultados que obtiveram, aqui a gente tem esse forest plot, tem aqui esse gráfico, tem esses dados por aqui, mas o mais importante que a gente vai analisar é observar o intervalo de confiança. Esse valor que deu aqui e o valor de P aqui embaixo. Esse aqui é importante também, esse valor de I ao quadrado, 99%. O que vai dizer esses valores? Esse 0,53 aqui quer dizer que 53% dos ensaios clínicos eles chegaram a ser publicados. Só que tem uma heterogeneidade, esse I ao quadrado fala da diferença dos estudos, né? Variações significativas. Então ele fala que outros fatores podem estar influenciando, por exemplo, financiamento, intervenção, enfim. Esse P aqui é significativamente na estatística, né? Significativo. Então, para esse valor de P, nesse intervalo de confiança, a proporção é de que 53% dos estudos eles chegaram a ser publicados. Outra figura presente no artigo, nós temos que o odds ratio, né, a razão de chances, né, analisando, né, o efeito dos resultados positivos em relação à probabilidade de publicação. Aqui nós temos que um valor dentro do intervalo de confiança maior que 1 de 2,69, heterogeneidade moderada, valor 55, P significativo. Então, a gente pode concluir aqui que quem teve no ensaio clínico um resultado positivo, eles tiveram uma probabilidade 2,69 maior de ser publicado que aqueles que tiveram nulo ou negativo. E tem uma tendência geral, apesar de uma moderada heterogeneidade, assim, bem claro. Aqui você pode ver até a representação no gráfico. Aqui nesse outro, ele avalia o efeito dos resultados positivos, negativos, ou versus os negativos e nulos, sobre o tempo de publicação. Aí tem a medida, né, o hazard ratio, no intervalo de confiança de 95%. O que está avaliando? Se quem tem resultado positivo é publicado mais rápido do que o que tem negativo nulo. Que o HR, o hazard ratio, né, ele deu 192 nesse intervalo de confiança, um P é bom, né, significativamente estatístico, e transidade de 31. O que isso quer dizer? Que 92% mais rápido, né, os ensaios com estado positivo foram publicados em relação aos negativos e nulos. Então a gente tem aqui um viés de tempo lag, tempo de publicação é mais rápido para quem tem resultado positivo. Aqui a gente tem o valor de 4,57 quando não é ajustado a questão das variáveis, né, que podem influenciar. P é bom, né? 53 moderado, heterogeneidade dos estudos. Então, 4,57 vezes mais rápido os positivos os com resultado positivo foram publicados. Então, esse aqui é de velocidade e esse aqui também é de velocidade. Então, nesse sentido, a gente tem uma análise aqui geral que os que têm resultado positivo são publicados significativamente mais rápido que aqueles que têm nulo ou negativo.
Isso é bem preocupante, do ponto de vista de que pode estar favorecendo apenas tratamentos que tiveram, né, o resultado positivo, divulgado mais rapidamente. Nesse outro aqui, ele avalia a questão da amostra. Se um estudo muito grande, né, com a amostra grande, o efeito que tem sobre a probabilidade de publicação. Então, aqui a gente observa novamente, fazendo a mesma análise, né, com o mesmo processo de análise, com hazard ratio, o valor de 141, está dentro do intervalo, o P é bom, menor que 0,05, né? Heterogeneidade alta. Esse aqui pode falar a favor de que, apesar de ter 1,41 mais chance, né, de ele ser publicado, o que acontece? A gente percebe que tem heterogeneidade entre os estudos, então os estudos variam muito, né, consideravelmente, então pode vir de outras variáveis o efeito que deve ser estudado. E aqui a gente tem um intervalo de confiança menor que 1, né? Então pode ser que não seja significativamente estatístico isso aqui, que ele tá vendo que ele toca aqui a linha. Então esse 1,17, ele não, até o valor de P que você vê aqui, não é estatisticamente significativo. Então, sem os ajustes que ele fez aqui, estatístico, o efeito não é significativo. Então, sugere-se, né, que, sem considerar as variáveis, questão de intervenção, financiamento, o tamanho do estudo ele pode não ser um valor, pode não ser um fator isolado que influencia a publicação. Mais uma análise aqui é a questão de ser o efeito, né, do multicentro para um único centro, né, desses ensaios sobre a publicação. A gente tem aqui a análise, né, o mesmo modelo, 103, né, 1.03 e 1.40, aqui está 1.20. O P, ele não é menor que... Na verdade, o P é menor, né, que 0,05, perdão. E aqui a heterogeneidade significa que é nula, né, então tá ok os estudos, tem semelhanças, né, resultados bem constantes, fortalece a evidência, né. Então, nesse sentido, a gente pode concluir aqui que os multicêntricos, os ensaios clínicos multicêntricos, eles são mais propensos, né, a serem publicados, com base nesse valor aqui. E aqui, a taxa de publicação, você consegue perceber que também é mais rápido, né, em relação aos unicêntricos. Então, a gente percebe aí que algo pode estar influenciando, outras variáveis podem estar influenciando o impacto desse número de centros, né, na taxa de publicação e na velocidade de publicação. Aqui nesse... esse último aqui, só para não me alongar muito, tem a questão do financiamento. Financiamento de origem não industrial para aquele que é industrial. Então, o farmacêutico ou tipo questão governamental ou precisamente de universidade, por exemplo, comparando os dois tipos, um industrial, que é a questão da farmacêutica, com a não industrial. A gente percebe aqui que tem significância estatística, né, pelo valor do P, o intervalo maior que 1, confiança, então 1.46, então você até percebe aqui que está apresentado. Então, o que isso quer dizer, olhando para esses dados aqui? Que aqueles que são financiados por origem não industrial, né, governos ou universidades, têm maior chance de serem publicados e tem a questão da velocidade ser maior, né? Mas a gente consegue observar que é moderada, né? Então, dá para relevar a questão da força dessa evidência. E, enfim, assim, a gente consegue concluir, com base nessa análise, né? Tem que ter um resumo, uma tabela resumo do artigo. Os achados principais: 53% dos ensaios eles são publicados efetivamente, tem um tempo médio desde o início do ensaio clínico de 4,8 anos, até desde a conclusão do estudo, 2,1 anos. Aqueles que têm resultado positivo são publicados mais rápido, aqueles que são financiados por governos e universidades eles têm uma maior taxa de publicação. Quanto maior a amostra, o número de participantes, mais rápido são publicados. A gente consegue observar lá pela análise das figuras, dos gráficos. Os multicêntricos, eles são mais publicados do que os unicêntricos. Então a gente percebe que tem um viés aí, né? Que traz prejuízo para a qualidade da evidência médica, né? Da medicina baseada em evidência. Então, atrás da publicação dos ensaios clínicos, eles são bem comuns, impactam a qualidade dessa evidência, como eu bem disse, e compromete a elaboração dessas diretrizes clínicas e decisões médicas.
o viés de publicação ele acaba, por vezes, favorecendo os resultados positivos, criando uma visão distorcida sobre a eficácia de tratamentos, né? E quem é financiado por governo e universidade é mais publicado, em detrimento de empresas privadas, talvez tenham um certo receio aí de divulgar informações de algo que não tenha, medicamento que não tenha tido o efeito que eles queriam para divulgar, né? Tem um interesse financeiro por trás, a gente pode pensar assim. E o tempo lag na publicação pode retardar a adoção de tratamentos eficazes, né? Ou prolongar o uso de intervenções que são potencialmente prejudiciais. Então, essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês, discutindo sobre esse tema, que eu achei muito importante, né? O que significa, né, isso aí para você que está assistindo, se você for profissional da saúde, estudante, como que a gente pode garantir a medicina baseada em evidências como algo que seja realmente transparente, né? Como futuros médicos e pesquisadores podem promover uma ciência mais ética e mais acessível. Os tratamentos, eles podem ser adotados sem que todas as evidências estejam disponíveis? A gente pode concluir que sim, né? Que através da análise. Terapias ineficazes e perigosas podem continuar a ser utilizadas por anos antes das evidências, até que sejam contrariadas? Sim. Pacientes médicos podem ser privados de informações cruciais sobre segurança e eficácia de medicamento? A gente viu que sim. Então, é bem difícil, né? Fica a reflexão aí sobre os papéis que a comunidade científica tem em relação a esse compromisso com a ética, né? De divulgar a melhor evidência. Os médicos e estudantes de medicina, enquanto procurar essa melhor evidência, questionar, né? Sempre ter uma pulguinha atrás da orelha, assim, em relação ao que ele está recebendo de conteúdo ali, de informação. E os demais profissionais. Então, a gente tem que ter uma mentalidade que, para ter uma ciência transparente, uma ciência ética, é uma responsabilidade de todos nós, independente, assim, da área, né? Então, muito obrigada se você assistiu até aqui e espero que tenha gostado do conteúdo. E se tiver curiosidade, acesse o artigo lá. Vai ser interessante você fixar, né, um pouco o conhecimento adquirido através desse vídeo. Muito obrigada.